Fala aí, querido aluno, beleza? Estamos chegando aí, direito constitucional na área, não é isso? Ó, para você que agora acabou de terminar sua turminha aí, né? Fez aquela turminha bacana de teoria. O que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar junto nos exercícios para quê? Para você poder solidificar todo aquele conhecimento que você já pegou na sua turma de teoria, não é isso? Beleza? Vamos começar no primeiro módulo. Módulozinho aqui primeiro de constitucional, beleza? Teoria da Constituição. Show? Vem comigo, vamos lá. Vamos ver aqui a questãozinha. Vamos lá. Analise a seguinte norma constitucional inerente aos direitos sociais. Aí ele traz para a gente aqui, ó, já na questão mesmo, o artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí traz lá no 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Beleza, ele traz para a gente essa questão. E aí ele pergunta, essa questão se trata de quê? Se trata de quê? De uma norma de eficácia plena, de uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia contida, não é isso? E aí a gente já sabe que o quê? A norma de eficácia plena é o quê, aluno? É aquela que o Constitucional, traz para a gente já com eficácia plena. Ela não precisa de nada para complementar ela, não é isso? Já de eficácia limitada, não. É praticamente o oposto. Ela está lá, mas ela é limitada. Para você gravar, ó, ela é limitada. Ela já nasce limitada. Tá legal? A plena ela nasce plena, a limitada ela nasce limitada. Então ela é limitada. Ela precisa de alguma outra complementação para você poder aplicá-la. Beleza? E a gente tem também a contida. Ela pode ser contida. Para você gravar legal, ó, é limitada e pode ser contida. Porque olha só, a limitada ela já é limitada. A contida ela vai poder ser contida. Então qual é a diferença? Na limitada, foi o que eu já falei para você. Na limitada, ela é limitada, nasce limitada e precisa de alguma coisa para desenvolvê-la. A contida já é o contrário. Na contida, ela nasce como se fosse quase, entre aspas, para você entender, plena. Só que pode vir alguma norma e contê-la. Beleza? E essa aqui? O que você acha aqui? Ó? É livre associação profissional sindical, observado o seguinte. A Assembleia Geral fixará a contribuição em se tratando de categoria profissional, que será descontada em folha para custeio do sistema confederativo e representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Você pode ver que essa aqui, muito embora tenha que a Assembleia Geral fixará a contribuição, ela não precisa de nenhuma norma. É a Assembleia Geral que vai fazer isso. Então você pode confundir e achar que é o quê? Ou limitada, porque vai limitar, ou contida, porque pode vir a Assembleia. Não, mas ela é plena, porque não é uma norma. É a Assembleia que vai fazer isso. Beleza? Então, como você pode ver aqui, ó, o nosso gabaritozinho é letra C, pleno. Beleza? Vamos lá? Vamos para a segunda? Vem comigo, ó. Acerca dos princípios constitucionais, analise as afirmativas a seguinte. Aí é o seguinte, olha o que eu gosto de fazer antes da gente... A gente viu aqui, só que a gente não sabe se ele está querendo o certo, o errado, o que ele está querendo. Antes da gente ler, né, isso também é assim, técnica de prova. Porque você tem que aprender também, para você chegar lá no seu concurso, o que você tem que saber? Você tem que saber legal a teoria, mas tem que saber legal também o quê? Fazer a prova. Então vamos lá, ó. O que a gente vai ver aqui, ó? Assinale. Aí ele quer as corretas, ó, tá vendo? Correta, correta, correta. Então, beleza. Vamos ver as corretas aqui. Vamos lá. 1. Vem. O princípio da unidade impõe ao intérprete o encontro de uma solução que harmonize tensões existentes entre as diversas disposições constitucionais. Olha, princípio da unidade. O que ele está falando? Ele propõe ao intérprete um encontro de soluções que harmonize as tensões existentes nas diversas disposições constitucionais. Olha, unidade. A Constituição ela é uma só. Não é isso? Pelo princípio da unidade, a Constituição é uma só. E você tem que o quê? Exatamente isso. Harmonizar as tensões existentes. Então, a 1 está aqui. Beleza. Show de bola. A 1 está
certo. Vamos para 2? Vamos lá? Vem comigo. O princípio da concordância prática é um critério orientador da atividade interpretativa, corrigindo-se leituras desviantes das disposições de competências, seja entre os entes federados, seja entre os poderes constituídos. Não, essa não está legal, não. Princípio da concordância prática. Olha só, princípio da concordância prática. Você tem que pensar o quê? Ó, prática, concordância prática, caso concreto. Na prática, concordância prática, caso concreto. E aí o que você tira? Harmonização. Você só pode harmonizar o quê? Qual princípio é mais importante? Por exemplo, o princípio da intimidade ou o princípio da liberdade de expressão? Em abstrato, você não pode se colocar. Em abstrato, você não tem como responder essa dúvida. Você só pode ver isso o quê? Na prática. Beleza? Você só pode ver isso no caso concreto. Então, essa está errada. Falou? Vamos para a terceira? O princípio da máxima efetividade impõe que a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. Poxa, olha só. Princípio da máxima eficácia. Princípio da máxima eficácia. A norma tem que atribuir o quê? A maior eficácia possível. Poxa, essa estava muito fácil, né? Essa estava dada. Máxima eficácia, você vai extrair da norma o significado, a interpretação, o conteúdo que lhe dê o quê? A máxima eficácia possível. O princípio é quase que autoexplicativo, não é isso? Beleza? Então a gente ficou aqui com o quê? 1 e 3 correto, a gente ficou com letra D, não é isso? Ó? Somente se as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Show? Vamos lá? 3. Vem comigo, ó. Analise o artigo 2º da CF de 88, Constituição Federal de 88. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Olha só, a gente comentou antes. Ele vai querer saber aqui se isso é uma norma plena, contida, de eficácia programática. Vamos lá. A gente falou, plena é aquela que já dá plena aplicabilidade. Não precisa de mais nada e nem pode ser contida. O que você acha que é essa aqui? Você acha que é limitada? Você acha que é contida? Não, muito fácil, tá? E questão fácil também cai. Não leva pelo lado ruim, não. Você tem que estudar tudo. Infelizmente, hoje em dia, cara, concurso é assim. Concurso você tem que estudar tudo, da questão fácil à questão difícil. E a questão fácil muitas vezes é pior, sabe por quê? Porque se você acertar uma questão difícil, show, você tá bem pra caramba. Mas se você errar aquela questão muito difícil, legal, vai te tirar alguma coisa, até vai. Mas não tanto como se você errasse uma fácil. Se você erra uma fácil, cara, aquilo lá te derruba. Beleza? Então vamos lá, ó. O que você acha aqui? São poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Só pode ser eficácia plena, não é isso? Acho que essa fica tranquila, né? Ó, letra A, plena. E aí, vamos lá agora, questão 4. Vamos lá? Vem comigo, vamos lá, olha só. Considere o artigo 37.7 da Constituição Federal de 88. O direito de greve será exercido nos termos e nos seguintes e nos limites definidos em lei específica. E aí ele vai te pedir que norma que é. Olha aqui, o que a gente tinha falado? Preste atenção, olha só. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha só, já dá para exercer o direito de greve? Ainda não, porque ele vai ser nos limites definidos em lei específica. Então ele vai ser contido? Não. Ele já é limitado. É aquilo que eu te falei, lembra? Ó, é limitado e pode ser contido. Beleza? Então é limitado. Qual é a respostinha aqui? Letra C. Beleza? Vamos lá? Vamos para o próximo? Vem. Questão número 5. A norma constitucional que determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tem, segundo parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, aplicação. O que ele fala para a gente lá no artigo 5º, parágrafo 1º? Que toda norma de lei, de direito fundamental, ela é de aplicabilidade imediata. Se toda norma de direito fundamental
é de aplicabilidade imediata, que nem nos traz lá o parágrafo 1º do artigo 5º, e esse aqui, ó, é uma norma de direito fundamental, ela é o quê? Ela é de aplicabilidade imediata. Beleza? Qual é a resposta? Letra B. Show? Fácil, fácil, né? Mole, mole, tranquilão. Vem comigo, vamos lá. Vamos para questão 6. Vamos lá, nossa última questãozinha? Vem. Segundo disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que foram aplicados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos de respectivos membros, serão equivalentes a... E aí, conforme está escrito lá, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles serão equivalentes ao quê? À emenda constitucional. Por quê? Porque os tratados de direitos humanos estão ingressando no nosso ordenamento jurídico com o mesmo quórum e com a mesma forma de se fazer o quê? As emendas constitucionais. Aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, Congresso, aliás, Senado e Câmara, por 3/5 dos deputados. Beleza? Show de bola? E assim, e aqueles que não adentrarem por esse quórum, eles entram como? Aí tem aquela teoriazinha do Supremo. Tá lembrado? De supralegal. Ele entra acima da lei e abaixo do quê? E abaixo da Constituição. Beleza? Teoria lá. Então, aqueles tratados tratados de direitos humanos que adentraram antes dessa reforma do judiciário, que não obedeceram esse quórum, eles estão como? Eles estão ali no supralegal. Foi uma categoria criada aí pela jurisprudência do Supremo. Ela está acima da lei e abaixo da Constituição. É até por isso que a gente viu que lá, vocês devem ter visto assim na sua turminha aí de teoria, que a gente pode relembrar aqui agora, que o quê? A prisão civil por dívida do devedor de pensão alimentícia continua. Mas a prisão civil do depositário infiel, essa não continua. Embora ela não tenha sido revogada da Constituição, ela é regulamentada por lei. E a gente teve um Tratado de Direitos Humanos que ingressou no nosso ordenamento ali no supralegal. Então ele está acima da lei. E aí o Supremo ele diz o quê? Ele diz que esse tratado ele tem força de quê? Paralisante das leis. Ele não revoga e ele muito menos, vamos dizer assim, modifica a Constituição. Mas ele paralisa a lei. Porque a lei está abaixo dele, ele é supralegal, ele está acima da lei. E não se prende mais depositário infiel no Brasil. Tá legal? Prisão civil no Brasil é só devedor inexcusável de pensão alimentícia. Não esquece isso. Mas se a prova com muita maldade vier te trazendo que a norma constitucional de prisão do devedor, do depositário infiel, está revogada ou foi tirada da Constituição, isso está errado. Não aplica pelo quê? Pela força paralisante do tratado que entrou como norma supralegal. Mas ele não está revogado, ele continua lá na tua Constituição. Pode dar uma olhadinha. Tá legal? Vamos fechar aqui esse bloco? Falou? Fechar aqui esse bloquinho. Vamos partir pro próximo daqui a pouco? Falou? Um abração, fica com Deus aí. Não esquece, hein? Depois da teoria, agora você tem que fazer o quê? Muito exercício. Fica com Deus aí, aluno. Um abração.